Olá, meu livro, tudo bem com vocês? Rafael aqui mais uma vez. Vamos falar hoje sobre essa obra maravilhosa de Jonathan Franzen, As Correções. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler algum livro do Franzen, né? Melhor dizendo. São calhamaços gigantescos e obras que tratam de... Acho que eu não sei, eu li 3 livros dele. Eu li o Tremor, eu li Correções agora e li também o Liberdade. Todos os 3 têm sempre como objetivo descrever a vida burguesa, vamos colocar assim, ou a transformação dessa vida burguesa de um aspecto do tradicional para o contemporâneo, né, para o progressista. E nesses livros, né, nessa narrativa, um dos elementos importantes que a gente encontra aqui é as quebras que essas mudanças causam e como isso pode ser percebido e remendado, e consertado. E aqui nos Correções não vai ser diferente. Nós temos aqui a história da família Lambert, se eu não me engano, isso mesmo. Os pais, né, mais velhos já, com uma idade mais avançada, mais de 70 anos, se eu não me engano, que é o Alfred e a Enid, a esposa. E eles têm 3 filhos. Se eu não me engano, na ordem é o Gary, o mais velho, o mais tradicional, o filho que realizou o sonho americano, etc e tal, conquistou dinheiro, um certo conforto por meio do seu trabalho, é um investidor, um conhecedor do mecanismo econômico e tem um comportamento bastante rígido, posso colocar assim. E depois você tem o filho do meio, que é o Chip, que seria o filho que representa o que é o novo, um estudioso, um intelectual, mas ao mesmo tempo um cara muito cindido. E acho que ele é um pesquisador, ele é professor de uma universidade menor ali no primeiro momento do livro, depois eu falo um pouco mais sobre cada um, de literatura. E começa a perceber que esse trabalho não leva ninguém a nada, não o trabalho de ser professor, mas o de querer, o de acreditar que é possível educar alguém, né, e passar conhecimento para alguém. E é interessante porque, como ele é um homem de esquerda, a desilusão dele parece ser mais profunda. E a terceira é a Denise, que é uma chefe renomada, tem suas questões particulares também, que é ao longo do livro, né, como todos os outros 2, e seria, como que eu posso dizer assim, aquela que representa a parte da sexualidade no livro. Então nós temos os 3 filhos, né, e os pais, são 5 pessoas aqui, cada um está, de alguma forma, dentro de uma linha de raciocínio, dentro de uma linha de percepção que vai simbolizar, que vai representar algum elemento da transição do século XX para o século XXI. Né, vamos supor que esse livro... Vamos supor não, eu creio que esse livro se passa mais ou menos ali nos anos 2000, 2001 e tal. Ok. Qual é a história? A história, bem simples, uma história, vou falar tipicamente americana, porque parece mesmo uma história que você vai encontrar em alguns filmes mais clássicos, que é a história de uma família. Né? Me lembra muito Diário de uma Paixão, baita livro, aqui é um filme da Nicole Kidman lá, As Montanhas de não sei das quantas, excelente. E nós temos ali histórias de gerações. Isso parece que para a literatura americana isso é muito impactante, porque eles conseguem observar muito bem como que essas gerações são sempre um risco de mudança profunda. Porque quando parece que você se importa demais com esse passar do tempo, essas novas gerações, parece que você teme a mudança e ao mesmo tempo você deseja a mudança. Né? Porque você quer perceber o que mudou para poder criticar, mas você quer ver por que mudou para ver se foi para melhor ou não. Então é um misto de desejo e medo, né, nessa literatura. Isso fica muito evidente para mim. E aqui, então, como eu disse, é uma história de passagem de tempo, de família, que nós começamos aqui, num primeiro momento, explorando a vida desses pais, que estão mais velhos, e o pai, né, o Alfred, já está passando entrando numa fase de demência, de dificuldade de entender, de racionalizar, né, as coisas, vive
basicamente no mundo, num outro universo. Isso aqui é muito bem descrito, essa parte é inegável. E aí, o que nós temos? Peraí, aí pronto, voltou. E aí o que nós temos? A esposa. Então, se o Alfred é esse sujeito que está entrando na velhice com todas essas questões, a Enid é aquela velha que vai perceber na velhice como ela não viveu. Como ela foi uma mãe e uma esposa submissa. E que, de alguma forma, aquele desejo da mãe mais velha de ver os filhos se dando bem, aquele desejo de acreditar que os filhos sempre serão um sucesso, aquele desejo de ter uma família meio margarina, de reunir a família no Natal final, isso perpassa por essa personagem o tempo todo. O desejo da ordem, né? Enquanto o Alfred está indo para o caminho de uma desordem psíquica e tudo, e etc., a Enid representa a solidez dessa família, mas é uma solidez muito frágil, porque ela é muito mais voltada para uma ideia de projeção, de uma solidez, de uma unidade familiar bem estruturada, do que uma verdade, né? Então ela se engana muito, ela mente muito para si. Um exemplo, o filho dela, o Chip lá, começou a trabalhar como... escrever alguns textos para um jornal lá, e era tipo um jornaleco de segunda, de faculdade. E ela entende que era o Wall Street Journal, mas não, é uma coisa lá Journal. E ela entende que é o Wall Street Journal, e ela acredita nisso e pronto, mesmo não sendo verdade, mesmo ela nunca tendo visto nenhum texto do seu filho no Wall Street Journal, que é um jornal de grande circulação. Então é nesse sentido que eu estou dizendo. E aí os filhos, né, cada um à sua maneira, a história também é contada. Nós temos uma crise de meia-idade no Gary ali, ele aparentando querer entrar num processo de depressão, né, e tal, brigas com sua esposa, os seus 3 pequenos filhos, a relação dele com esses filhos. A esposa fica mais assim colocada no escanteio, você não entende muito a vida dela. Aí você tem o Chip depois, que já tem uma história mais desenvolvida, já é um personagem mais interessante. Ele é um professor universitário, como eu disse há pouco. E você já conhece ele na história como um professor que já abandonou. Aí ele saiu desse colégio. Aí você descobre depois que ele sai porque ele se envolve com uma aluna, né? E isso vira um escândalo no colégio e tudo. Aí ele sai, entra, passa dias e semanas bêbado, conhece uma pessoa, escreve um roteiro ridículo para uma peça de teatro ou para um filme, não lembro. E esse roteiro ninguém aceita porque é um roteiro bastante, não só problemático, mas imbecil, sabe? É tipo assim, é um roteiro que quer escandalizar a burguesia, ficar falando sobre questões de sexualidade o tempo todo, e todo mundo que lê o roteiro fala, cara, mas tá, não tem nada aqui. Por que você tá querendo falar? Você tá só banalizando uma ideia. E aí ele começa a se perguntar, né, se tudo que ele conhece tem alguma validade. Aí ele conhece um sujeito, um tal de Gatana, se eu não me engano, lituano, muda para a Lituânia e vai lá fazer fraude em cima de acionistas com esse cara, numa Lituânia que está acabando de sair da Guerra Fria, né, do fim da desintegração da União Soviética, está tentando reconstruir o país, 10 anos de caos, etc. E ele está nesse contexto ali. Nessa parte, a história ela fica um pouco meio assim, tá, beleza, mas o que significa isso daqui? E depois você tem a Denise, que também tem uma história muito bem contada, melhor do que a do Gary, é a parte mais assim, lenta do livro, a do Gary, porque é mais uma crise de meia-idade, você tem que ler com muita parcimônia, né, nada de azáfama ali, você vai lendo, você vai entendendo, etc e tal. Mas a história da Denise, ela é muito legal, porque ali, quando vai construindo essa personagem, né, a filha do casal, você já começa a perceber que desde a infância, desde a adolescência, ela sempre foi uma garota que ela não reprimia seus desejos, seus anseios, ela não olhava para os irmãos com inveja, nada disso. Mas ela era deslocada daquela casa. Porque enquanto a mãe vivia numa paranoia de uma família perfeita, o pai viajando, trabalhando em outras coisas, etc e tal, os filhos os mais velhos, os irmãos mais velhos, indo para a faculdade, namorando, indo para o shopping, ela começa a ficar deslocada. E esse deslocamento é interessante porque casa muito bem com o que nós vamos falar aqui, no momento em que o Alfred começa a sofrer de uma demência mais severa, né, do Alzheimer e tudo mais, ela também
ela não está passando por um período de loucura, não é isso. Mas como se os dois estivessem ligados no mesmo nível, numa mesma ideia de redescoberta de si. Naquele papel, né, no caso do Alfred, de uma pessoa que está perdendo a racionalidade, de entender isso e aceitar isso, né, apesar de, da maior parte do tempo, ele tá já caducando, vamos dizer assim, e não entender muito bem, mas ele sabe quando ele volta e fala, peraí, tem alguma coisa errada comigo. E ela, no mesmo sentido. Porque quando ela era mais jovem, né, mais novinha, ela teve um caso amoroso com um cara mais velho que trabalhava com o pai. E isso não mexe com ela num sentido tipo de trauma, mas deixa uma marca nela muito profunda do que é um relacionamento, de que são os homens e do como as coisas funcionam nesse universo. Enquanto os irmãos tinham muito mais facilidade de encontrar essas namoradas, de terem espaços com ela, ela não. Ela tinha que guardar sempre reprimido, tinha que sempre cumprir um papel muito bem delimitado pela mãe e pelo pai. E pelos irmãos também. E aí, quando ela vai ficando mais velha, estudando, vira chefe e tudo mais, trabalha em alguns restaurantes, tem um caso amoroso com o dono do restaurante, depois tem um caso amoroso com outro dono de restaurante, e ela não consegue encontrar um lugar do casamento, aí ela se envolve com duas mulheres, no primeiro momento. Uma mulher que passa muito rápido pela história, mas que era um casal bem violento, né? Elas duas discutiam o tempo todo, brigavam o tempo todo, e num segundo momento ela se envolve com a mulher do chefe dela. Né, de um outro restaurante que o cara experimenta um dia a comida dela e fala, vem pra cá, vou pagar tudo pra você, você vai viajar pra Europa e você vai conhecer mais coisas, e quando você voltar eu quero que você cuidando do restaurante que eu vou abrir aqui. E quando ela se envolve com essa segunda mulher, que é uma mulher muito séria e tudo, as coisas se transformam, porque você percebe ali nesse segundo envolvimento dela que não há nenhuma situação dessa vida pregressa dela de amores, em que ela se permitiu ser amada. E o que eu estou dizendo não é no sentido de ser amada, de alguém falar eu te amo, de aceitar o amor, mas ela não queria ser cuidada. Então, pensem comigo. Se eu estou dizendo que esse livro narra a história de uma família, o que está acontecendo aqui? Que história é essa, né? Com todos esses detalhes e tal. Se é a história da vida adulta, da velhice, das doenças associadas à velhice, das questões sociais associadas à vida ali dos seus 40 anos, né, à meia-idade. Nós temos, num pano de fundo, os Estados Unidos que passa por um boom econômico e depois perde esse boom. Nós temos também o Chip representando uma intelectualidade que tinha sonhos de transformar o mundo e que, infelizmente, ela não consegue, né, avançar. Parece que isso tudo era só um sonho e tudo mais. E aí, nesse sentido, o livro, ele está discutindo, no fundo mesmo, como o próprio nome sugere, correções, o que é possível remendar todas essas fraturas que acontecem na formação de uma pessoa. Em momento algum, essas correções elas são colocadas aqui, né? Nós entendemos como elas chegaram a virarem fraturas, mas as correções não. Tanto que aqui por fora, uma empresa cria uma tecnologia para curar as pessoas, né? Essa tecnologia se chama Corrector, e é interessante porque o cara, né, o Alfred, acha que o nome é horrível, porque tem a ver com reto, né? E ele fala, poderia ter sido um nome melhor. Mas era como essa tecnologia, ela teria a ver com tipo um chip que poderia ajudar as pessoas a não terem problemas na velhice e tal, melhorar a sua condição mental, etc. E você percebe que é como se esse elemento ex machina, né, esse corrector, fosse a correção possível. A correção está lá, não está aqui dentro da gente. A correção está sendo projetada ali fora, pelo capitalismo, pelas empresas que estão investindo, pela indústria farmacêutica, etc. e tal. Mas as correções, elas estão nessas relações, certo? Nessas relações que tem muito mais a ver com a experiência vivida mesmo. E viver, e o Jonathan Franzen faz isso muito bem, viver é algo que é ok, não tem elementos que são
oh meu Deus, de epifania, e não tem elementos que são de um poço sem fundo o tempo todo. A vida, às vezes, ela é só isso. Ela é um mar que às vezes se revolta, às vezes não. E nesse ponto, o livro, para muitos, pode parecer um pouquinho exagerado, ou extenso demais, lento demais, mas eu acho que ele faz isso na escrita proposital, de deixar essa lentidão da escrita ser esse mecanismo também para você entender como que essa vida funciona, né? E é muito bacana você perceber, por exemplo, a crise de meia-idade. É uma coisa que ela vai sendo construída muito lentamente. Um exemplo, o Gary, a esposa dele, não quer viajar para o Natal. Todo o livro passa dessa discussão. Nós vamos ou não para o Natal no final do ano. Que a velhinha lá, a Enid, está querendo que a família se reúna uma última vez, etc e tal. E o Gary não quer ir. A esposa não quer ir. Um dos filhos quer, os outros dois não. E não é que ele fica numa encruzilhada de, nossa, eu vou trocar a minha família pela... A minha família, né? Meu pai e minha mãe pela minha esposa. Ele nem se pergunta isso. Mas a crise começa a surgir quando a esposa passa a ter um comportamento, né, Caroline, se eu não me engano, passa a ter um comportamento meio infantil de, por exemplo, ela tá lá, jogou bola o dia todo com os filhos lá na varanda, né, no quintal, e aí ela machucou o pé e depois ela fala, olha, tá vendo, eu machuquei meu pé, machuquei a coluna, porque sua mãe fica ligando o dia inteiro aqui, enchendo o saco pra gente ir pra essa coisa, isso acaba me matando, porque me coloca numa situação em que eu me sinto mal. Então veja, essas fraturas que vão acontecendo na vida, essa crise de meia-idade do Gary, por exemplo, você vai percebendo como que isso é construído em elementos que são imperceptíveis. Imperceptíveis no dia a dia que a gente está passando, de pequenas coisas que vão se acumulando, pequenos caquinhos de vidro que vão entrando aqui, até que você começa a sentir uma ardência, uma dor. E o Gary chega num momento em que ele não consegue mais, ele é muito correto, muito rígido, né? Ele não consegue mais entender o que está acontecendo com ele. E ele fala, eu estou depressivo, não estou legal. E a esposa acha o máximo quando ele admite isso, falando, olha, eu te falei, você sempre foi depressivo, você nunca aceitou isso daí, né? E ele começa a ficar também rígido contra a ideia de ser depressivo. E aí ele acaba viajando sozinho para esse Natal. É um filho que, por exemplo, o cara é milionário, e a mãe fala, olha, tá faltando uns pregos, busca lá, compra o prego, deu $4, ele cobra a mãe, eu quero os meus $4. Mas ele faz isso porque ele quer afirmar um espaço dentro dessa família. E qual que é esse espaço? Olha, eu não sou mais filho, eu não quero mais ter uma relação de parentesco, porque eu tenho outra coisa que é outra família, um outro espaço que é meu. Mas isso mostra muito bem, perdão, mas isso mostra muito bem também como nós lidamos com a velhice. Como nós lidamos com aquele que começa a aparecer um fardo. Então o amor de pai para o filho, de mãe para o filho e de filho para ambos são coisas completamente diferentes. Isso é fundamental. E aí se a gente pegar uma filosofia mais, um niilismo, um existencialismo camusiano aqui, o absurdo para o Gary foi perceber que ele estava depressivo. Mas a criação de um sentido de vida foi falar, tá, tudo bem, e daí? O que significa isso? Então ele se desamarra muito facilmente dessa família, porque ele percebe que ele, não vou falar que ele percebe, mas a gente entende que ele é o Alfred jovem. E quem era o Alfred jovem? Tem uma passagem aqui bem legal que mostra esse casamento ainda, né, com as crianças pequenas e tal. Aí quem é o Alfred jovem? Um cara que trabalha fora o tempo todo, não tem uma presença paterna. E quando ele está em casa, ele está ali fazendo o quê? Correções. Sempre, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. A esposa tá errada ao fazer isso daqui, eu falei para não deixar coisa atrás da porta. O filho tá errado porque não tá mastigando direito, não tá comendo tudo, não limpou o prato, tá desperdiçando comida. A menina tá errada porque tá fazendo isso. Então, nesse sentido,
essas correções criaram um espaço muito preso para que haja uma liberdade de erros. E quando você os comete, você não aceita. E o Chip, que é o filho que vira de esquerda, Foucaultiano, né, vamos dizer assim, pós-moderno e tudo, que tem uma vida mais desregrada, usuário de drogas, etc. O Chip, ele tem uma cena nessa família mais jovem, né, vamos dizer assim, quando ele era criança, em que na hora que a mãe coloca um prato de comida lá, ele não consegue comer, ele olha, ele fica com nojo, sei lá o que acontece, aí ele fica enrolando na mesa. Todo mundo sai da mesa, ele fica lá. E o pai fala, você vai comer tudo. E ele vai, tira uma casquinha, come, mas você só lê do ponto de vista fora do tipo. Você não entende o que ele está pensando e por que ele não quer. Mas a cena termina mais tarde, quando o pai, que trabalha no escritório lá no sótão e tudo, né, no porão, tem um escritório ali onde ele gosta de ficar sozinho, o cara volta para casa, passa a semana inteira fora, chega, corrige todo mundo, depois ele vai para esse porão ainda, para esse laboratóriozinho que ele tem ali, que ele vai fazendo experimentos. E depois a cena se fecha magistralmente com ele carregando o Chip nos braços para colocar o molequinho na cama, que praticamente dormiu na mesa. E veja, o filho, entre aspas, desregrado, né, o filho que subverteu a ordem daquela família do meio oeste americano, é o filho que não teve essas amarras muito bem apertadas. Porque provavelmente se fosse o Gary ou a Denise talvez não, mas se fosse o Gary, ele teria levado umas palmadinhas ali do pai, teria sido admoestado de forma mais veemente, né? Mas o Chip não. E a esperança, talvez, no Chip, eu não sei, pense assim comigo, você que está ouvindo isso, ou vendo isso aqui que eu estou falando, o primeiro filho, ele sempre vai ser tratado de uma maneira mais rígida, dependendo do seu comportamento como pai, obviamente, como mãe. O segundo filho talvez mais solto, o terceiro solto demais, ou existe uma tentativa de sempre corrigir a paternidade. Ah não, agora vai ser diferente, creio eu. Né? Eu acho que isso pode acontecer. Então, a menina, que tem todo um contexto social de ser escanteada, o Gary, que tem todo um contexto social, né, de familiar, perdão, de ter sido o tempo todo colocado no lugar de representar o homem mais velho, o que estava ali, e mais tarde, quando ele é o homem mais velho, né, o filho mais velho, ele também tem essa estrutura muito bem determinada de, olha, eu sou o pai dessa família, e eu não troco ela nem pela minha antiga família. E aí quando você percebe que ele, de alguma forma, é o próprio Alfred, é interessante, porque em momento algum, ele critica o Chip pelas suas coisas absurdas que ele faz o tempo todo. Né? E ele passa a mão na cabeça desse filho mais rebelde. E a menina, que poderia ter se rebelado, poderia ter caminhado para outros lados, ela tem um contato mais próximo com a mãe. Uma mãe que está preocupada, você não vai casar não? Cadê seu namorado? Você tem quase 30 anos, 40 anos, cadê? Você precisa arrumar um namorado? E obviamente a mãe não sabe que ela gosta de outras mulheres, que já teve envolvimento com outras mulheres, e isso tudo vira um grande segredo. Então ela tem, eu acho que ela tem um papel mais difícil de todos, porque ela vai ter que fazer uma correção em si mesma. Né? E para si mesmo, para entender melhor o seu espaço social e o seu papel social. E o Chip, quando volta da Lituânia, consegue passar o finalzinho ali ainda das festividades do Natal com a família, depois de uma série de eventos. Ele passa uma temporada de 6 meses na casa. Ele é um dos primeiros a sair, né, junto com o irmão mais velho, para estudar fora e tudo, mas quando ele volta ele se torna aquele filho mesmo que faz tudo para cuidar. Porque a própria Denise fala no momento do livro em que o único filho que o Alfred amou de verdade foi o Chip, porque era visto como o filho intelectual, né? O filho que poderia entender o porquê daquela família ser daquela forma. Mas no fundo, não é ele que entende como a família funciona, é a Denise, a deslocada, que estava olhando por fora. Né? Então, o que nós temos ali é uma busca pela autenticidade da vida, nesses personagens, né? Nessa questão da própria ideia do porquê. Por que nós estamos aqui? Não no sentido metafísico, mas do porquê que nós chegamos nesse ponto. Por que essa última ceia de Natal
ela não foi a ceia proposta pelos deuses. Por que nós estamos discutindo aqui sobre questões se vai internar um pai que está com demência, se não vai internar, uma mãe que não aceita a condição dele, uma mãe que na hora que o marido interna, que o marido ao final falece, aí ela fala, agora eu vou viver com 70 anos. Aí você vê como que às vezes a nossa volta, né, familiares, pessoas que a gente convive sempre, existem coisas ali, vazamentos, que nós nunca perceberemos. E o livro faz isso muito bem. E ele faz isso de uma maneira muito lenta, para a gente compreender mesmo o que é aquela rachadura, de onde ela surgiu, por que ela surgiu, se foi algum pedacinho de coisa que se soltou no primeiro momento, ou se foi a batida constante da água naquele espaço. Então nós temos todos esses pontos colocados aqui. E também nós não podemos deixar de mencionar que há, obviamente, uma questão de repressão, né, no caso da Denise, da vida que ela quer viver, né? E aí toda vez que ela reprime demais, a rachadura dela é muito maior, então ela vaza muito mais, então ela é muito explosiva, muito violenta, ela não consegue se conter em momentos em que ela está mais intempestiva e tal, e aí depois ela volta ao normal. Quando tudo aquilo que depois que ela transborda, vamos colocar assim, ela volta. E a questão ali, como eu disse há pouco, dessa busca da autenticidade é sensacional nesse livro. E por fim, eu só quero mencionar sobre um outro tema que perpassa a obra toda, que é o da finitude humana. Nós estamos sempre com a consciência de que somos infinitos. Eu falei hoje em sala isso, interessante. Mas a gente sabe que é mentira e que a nossa condição é finita. E em que momento nós vamos ter o clique de que é necessário determinadas correções? Então eu acho que essa é a lição que fica ao final dessa obra, que vale a leitura. A minha é uma versão mais antiga, então eu acho que saiu uma outra versão com a capinha mais bonitinha. Se bem que essa capa aqui, ela é bem interessante, né? Isso aqui é um peru, né? Um trencinho, um frango, sei lá, uma ave. E é típico de uma ceia familiar americana, principalmente do meio oeste. Para quem vê qualquer série dos Estados Unidos, toda vez que tem ceia de Natal, como é que chama aquela semana de novembro lá, que as galera se reúne, esqueci o nome. Toda vez que tem isso, essa ave representa essa união familiar, né? O estar em volta da mesa, onde existe toda uma história contada que está completamente fechada ao público. Toda uma história acontecendo ali. Toda a história que está reprimida, toda a história que já aconteceu, todo um passado ali, toda uma tradição em volta de uma mesa. Eu não sei qual que é a capa nova, mas essa capa é bem legalzinho pensar nesse ponto. Certinho, gente? Obrigado.